Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Então vamos iniciar nossa aula hoje, né? Recapitulando, né? A aula passada eu fiz vários exemplos de processos de colisão com produção de pares de partículas e antipartículas. Então foi basicamente exercício, né? A aplicação do princípio de conservação do quadrimomentum. E hoje eu vou apresentar para vocês o conceito de referencial centro de momentum, que é, na teoria da relatividade, o equivalente àquele referencial centro de massa, né, que a gente tinha na mecânica newtoniana. Caso da teoria da relatividade, a gente não tem como definir um referencial centro de massa, mas tem algo análogo que é esse referencial centro de momentum, né? Então começo aqui recordando, né, fazendo a conexão com o que vocês já sabem da mecânica newtoniana, né? Aquela definição de momentum do sistema, né? Que eu tenho um sistema de partículas, n partículas, e aí o momentum do sistema de n partículas é o somatório de todos os momentos individuais. Então isso é o que acontece na mecânica newtoniana e também vai ter o seu valor, né, na teoria da relatividade restrita, né? Então, na relatividade restrita, também definimos o momentum do sistema como a soma dos momentos individuais. A diferença é que a gente não vai usar aquela definição MV, né? Que é a definição newtoniana. Pela definição newtoniana, fica fácil ver uma conexão entre o momento do sistema e o movimento do centro de massa. Então a gente aproveita aqui essa fórmula e a gente escreve aqui a expressão newtoniana para o momento do sistema, em que os momentos individuais são dados aí pelos produtos MV, né? Tem o MI e VI. Então eu posso escrever esse VI com uma derivada de RI em relação ao tempo.
MI, DRI, DT. E aí eu posso tirar essa derivada, né, de dentro do somatório, aproveitando que é um operador linear. Então eu posso escrever isso aqui como a derivada em relação ao tempo do somatório de MI e RI. Mas aí temos o seguinte, a posição do centro de massa, né, na dinâmica newtoniana, ela é definida como sendo o inverso da massa do sistema vezes o somatório de MI e RI. Essa é a definição, né? Então, nós podemos colocar o somatório de MI e RI como sendo igual a Mzão vezes RCM. Então, a gente pode colocar aqui que o P do sistema é igual a esse cara, e esse cara aqui, a gente substitui ele por MRCM. Então, isso aqui vai me dar M vezes a derivada em relação ao tempo do RCM. E a derivada em relação ao tempo de RCM é a velocidade do centro de massa. Então temos essa outra forma de escrever o momentum do sistema como um todo, né? Então temos essa conexão entre RCM e VCM. Mas na teoria da relatividade restrita, isso não dá certo, não vai funcionar. Por quê? Porque a gente tem que substituir essa definição pela definição do momento relativístico. Então vai aparecer o fator de Lorentz aqui. Que é uma função da velocidade VI, né? Então, olha, aqui eu não vou poder mais sacar o operador DDT de dentro do somatório, certo? Então não vai mais aparecer esse somatório de MI e RI. Mas mesmo assim, ainda sobra alguma coisa dessa definição newtoniana, né? E a gente pode analisar aqui
o referencial no qual o momento do sistema é igual a zero, né? Que no caso newtoniano é o próprio referencial do centro de massa, né? Então, o referencial no qual o momentum linear do sistema é zero é o referencial centro de momentum. No referencial laboratório, que é o referencial comum, né? O referencial S, o P do sistema é dado por essa expressão, enquanto que no referencial centro de momentum, essas velocidades aqui vão ser transformadas de tal maneira que o momento do sistema é igual a zero, né? Como é que a gente acha a velocidade desse referencial centro de momentum? Bom, o modo mais prático, né, por conta desse fator de Lorentz aí, é trabalhar com o fator K de Bond, né? O fator K de Bond ele permite simplificar as equações contornando o problema do fator de Lorentz. Então, vou considerar aqui um exemplo de um sistema com duas partículas apenas, né? Então, se a gente souber essa velocidade u, a gente consegue determinar essas velocidades v e' por adição, né? Lembrando que aqui a adição é a adição relativística. Então, por isso que eu estou usando esse sinal mais aqui com um círculo. Esse operador aqui denota a adição de velocidades relativística. No caso de um sistema formado apenas por duas partículas que se movem em uma dimensão, a gente pode fazer algumas contas. Então, no referencial S, a energia do sistema pode ser escrita em termos dos fatores de Bond, né?
dessa forma aqui. Então a gente usa os fatores de Bond KV1 e KV2 para simplificar os cálculos, né? Então se a gente for passar para o referencial centro de momento, o fator de Bond ele vai se transformar de acordo com essa equação aqui. KV' é igual KV sobre KU. A gente viu isso, acho que na aula, né, que eu defini esse fator de Bond. Certo? Se não, não é difícil provar, né? Basta uma simples comparação aqui. V' é igual a V menos U sobre 1 menos UV. E aí, fazendo a substituição pelo fator K, a gente tem KV' ao quadrado menos 1 sobre KV' ao quadrado mais 1, que é o V', né? E aqui eu substituo o V por KV ao quadrado menos 1 sobre KV ao quadrado mais 1. O U eu substituo por K, U ao quadrado, menos 1 sobre KU ao quadrado mais 1. Então, esse termo aqui a gente dá uma arrumada aqui, colocando tudo em cima do denominador comum, KV ao quadrado mais 1, vezes KU ao quadrado mais 1.
Então, kv ao quadrado menos 1, aqui multiplica ku ao quadrado mais 1. E eu subtraio k ao quadrado menos 1. Que multiplica kv ao quadrado mais 1. Embaixo também faço a mesma coisa, coloco tudo em cima de kv ao quadrado mais 1, ku ao quadrado mais 1. Então, vou aproveitar isso aqui. E aqui eu só vou trocar esse cara aqui. E esse sinal aqui, né? Então, dá para ver que é possível cancelar esse denominador, kv ao quadrado mais 1, ku ao quadrado mais 1. Pode fazer um cancelamento aqui. E aqui em cima a gente pode abrir, né? Ficar kv ao quadrado, ku ao quadrado, mais kv ao quadrado, menos ku ao quadrado, menos 1, menos ku ao quadrado, kv ao quadrado, menos ku ao quadrado, mais kv ao quadrado, menos 1, vai dar mais 1. Embaixo, multiplicando aqui, vai ficar kv ao quadrado, ku ao quadrado, mais kv ao quadrado, mais ku ao quadrado, mais 1, menos ku ao quadrado, kv ao quadrado, mais ku ao quadrado, mais kv ao quadrado, menos 1. Então, dá para fazer aqui alguns cancelamentos. Posso cortar aqui kv ao quadrado, ku ao quadrado, com ku ao quadrado, kv ao quadrado. E eu posso cortar aqui menos 1 com mais 1. Embaixo, também cancela aqui kv ao quadrado, ku ao quadrado, com menos ku ao quadrado, kv ao quadrado. E mais 1 com menos 1. Então, só sobra aqui no numerador, né? Eu vou ter 2 vezes kv ao quadrado menos ku ao quadrado
E embaixo tenho 2 vezes kv ao quadrado mais ku ao quadrado. Esse 2 corta. E aí eu vou ter kv ao quadrado menos ku ao quadrado sobre kv ao quadrado mais ku ao quadrado. Vou colocar o ku ao quadrado em evidência. De modo que eu vou ter aqui kv sobre ku ao quadrado menos 1 e embaixo kv sobre ku ao quadrado mais 1. Então aqui eu vou ter um cancelamento. E, portanto, kv' ao quadrado menos 1 sobre kv' ao quadrado mais 1 vai ser igual a esse cara aqui. E aí a gente compara, né, termo a termo, né, e aí a gente vê que a solução kv' igual a kv sobre ku é a solução que eu coloquei aqui, né? Então eu posso dizer que kv' é igual a kv sobre ku. Então isso prova essa igualdade aqui, né? Certo? Teria aqui uma outra solução com sinal negativo, sim, mas ela não seria fisicamente aceitável, né? Porque a gente sabe que o K é positivo, né? Então, se esses K são positivos, se eu tivesse um sinal menos aqui, o kv' seria negativo. E isso não é consistente com a definição do K em relação à velocidade, né? Então, meio que a gente pegou um desvio aqui para provar essa relação, mas agora a gente pode voltar aqui para as expressões da energia e do momento do meu sistema de duas partículas. Então, no referencial centro de momento, a minha energia é linha, né? Vai ser m1 sobre 2, e no lugar do kv1, né, eu vou botar kv1 sobre ku. E aqui kv2 sobre ku. Então, transformando aí para o referencial centro de momento, agora a gente pega o P' igual a zero, né?
Então a gente resolve isso aqui para achar o KU. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui no primeiro membro tudo que tem o inverso do KU, né? Então vou colocar esse cara aqui, mais esse cara aqui, com isso aqui. E do outro lado, eu jogo tudo que tem aí, o KU direto, né? Então eu vou ter M1 sobre 2, que multiplica aqui KU sobre KV1. Mais M2 sobre 2, que multiplica KU sobre KV2. Então aqui dá para simplificar o 2, né, ele vai sumir. Ele aparece dos dois lados. Então ele corta, né? Opa, diga. Professor, o sinal negativo ali, ele foi considerado pelo fato do K ser positivo, não é isso? Você diz Agora, aqui, essa parte aqui? nessa parte agora que o senhor distribuiu a massa. Eu destruí a massa? Não. Distribuiu M1, M1, KV1 sobre KU, né? isso. E quando distribuiria para o outro, ficaria negativo, né? Ah, não, no caso, eu passo para o outro lado, né? Ah, Eu entendi. passei para o outro lado, né? Os termos que tem KU direto, ó, eles têm um sinal negativo na frente. Entendi. Aí eu joguei, Falta de atenção mesmo, obrigado. eu joguei para o outro lado, né? Então corto 2 aqui, né? E aqui vamos ter o seguinte. Posso reescrever isso aqui assim. M1 KV1 mais M2 KV2 aí multiplico por 1 sobre KU vai ser igual a KU que multiplica M1 sobre KV1 mais M2 sobre KV2. Então daqui eu tenho que KU ao quadrado vai ser igual a M1 KV1 mais M2 KV2 dividido por M1 sobre KV1 mais M2 sobre KV2. Aí eu posso escrever isso aqui em termos da energia e do momentum. Se eu somar, né, E mais P, se eu somar o E mais P, né, aí esses termos negativos vão sumir e eu vou ficar com M1 KV1 mais M2 KV2, né, porque eu vou ficar 1 meio com 1 meio vai dar 1 e 1 meio com 1 meio também vai dar 1. Então vai ficar M1 KV1 mais M2 KV2. E o E menos P
Agora, fazendo a diferença, vai dar exatamente esse cara aqui, né? Esse denominador. Portanto, o nosso KU ao quadrado vai ser E mais P sobre E menos P. E aí a velocidade U é KU ao quadrado menos 1 sobre KU ao quadrado mais 1. Então isso aqui vai ser igual a E mais P sobre E menos P menos 1 dividido por E mais P sobre E menos P mais 1. Aqui eu posso colocar E menos P e E menos P como denominador, né? Então aqui em cima vai ficar E mais P menos E mais P. E embaixo E mais P mais E mais P. Corta o E menos P. E corta aqui, no caso em cima, a energia. E embaixo, que tem E menos P, né? E embaixo corta o momento. Então o que sobra? Sobra 2P sobre 2E, que é igual a P sobre E. Então essa é a velocidade aí do referencial centro de massa, aliás, centro de momento, né? É a velocidade do referencial relativístico, centro de momentum. Então você pega o momentum do sistema e divide pela energia do sistema para achar essa velocidade U. Com alguma dúvida sobre esse procedimento algébrico que eu fiz aqui? Alguma pergunta? Então eu posso continuar, né? Então vamos ver aqui uma última aplicação, né? Da conservação do quadrimomentum, que é uma colisão inelástica entre um fóton e um elétron, que é o famoso espalhamento Compton.
Então aqui essas ilustrações mostram em que consiste esse espalhamento Compton. Nós temos um fóton, né? Um fóton de raio-x, uma radiação de alta energia, que atinge aqui um elétron que está num átomo, né? E esse elétron é removido, ele adquire uma certa energia cinética. Pode dizer que ele está ligado frouxamente, né, a esse átomo, que a energia de ligação dele é muito menor que a energia do fóton, né? E ele sai com um certo ângulo, como mostra aqui a figura, né, um ângulo psi, em relação à direção do fóton incidente, né? E esse fóton perde energia e ele é espalhado aqui num certo ângulo, que eu chamei aqui de θ, né? Então, o que a gente quer determinar é a variação no comprimento de onda desse fóton em função desse ângulo, o ângulo de espalhamento. Então, para isso eu vou usar aqui um conceito da mecânica quântica, né? É a definição da energia do fóton. Então, a energia do fóton de frequência F é dada por H vezes F, onde H é a constante de Planck. O valor dela não vai interessar para nós no instante atual, né? A gente vai ver depois. Mas a frequência ela depende do comprimento de onda. Tem uma relação bem conhecida lá da teoria de ondas, né? Vocês devem ter feito a cadeira de oscilações e ondas e vocês viram que a frequência de uma onda é igual à velocidade da onda sobre o comprimento de onda. No caso do fóton, a velocidade aqui é a velocidade da luz, que é c, né? Então, o F vai ser igual a c sobre lambda. Então, o quadrimomentum conservado, né? Vai ser o seguinte, antes eu tenho a energia do fóton e a energia de repouso do elétron, né? Considerando que ele está parado aqui, desprezando a sua energia cinética, né? E sua energia potencial são pequenas em comparação com a energia do fóton, então eu pego simplesmente a energia de repouso dele. A componente X do momento é a própria energia do fóton, né? Já que antes da colisão apenas o fóton possui momento linear, o elétron está parado. E em Y eu não tenho nada, né? Esse fóton se move aqui no eixo X. Depois da colisão, o meu fóton vai ter uma energia ε', e o elétron que foi arrancado vai ter uma energia igual a m gama, né?
A componente x do momento vai ser epsilon', que multiplica cosseno θ, mais a componente x do momento do elétron, que é mv gama, cosseno desse ângulo ψ. E na vertical, em y, eu vou ter epsilon' seno θ, sentido positivo, menos mv gama, seno de ψ. Do jeito que está aqui na figura, né? Esse elétron tem a componente y do momento negativa. Então a gente tem aqui 3 equações, né? Para a energia, epsilon mais m igual a epsilon' mais m gama. E para o momento linear, em x eu tenho epsilon igual a epsilon' cosseno θ mais mv gama cosseno de ψ. E 0 igual a epsilon' seno θ menos mv gama seno de ψ. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é se livrar do ψ, né? Essa primeira equação aqui, posso reescrever como epsilon menos epsilon' cosseno de θ igual a mv gama cosseno de ψ. E essa segunda equação eu posso escrever como epsilon' seno de θ igual a mv gama seno ψ. Então eu vou pegar o quadrado da primeira equação e somar com o quadrado da segunda equação. Então eu tenho esse cara aqui ao quadrado, mais esse cara aqui ao quadrado, do outro lado, esse cara aqui ao quadrado, mais esse cara aqui ao quadrado. Então, abrindo aqui o primeiro membro, né, vai ficar epsilon ao quadrado menos 2 vezes epsilon
epsilon' cosseno θ mais epsilon' ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Vai somar com epsilon' ao quadrado seno ao quadrado de θ. E aqui do outro lado, o mv gama ao quadrado ele vai multiplicar cosseno ao quadrado de φ mais seno ao quadrado de φ, que é igual a 1. Então só sobra mesmo mv gama ao quadrado aqui. E aí eu junto esse epsilon' ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, com epsilon' ao quadrado, seno ao quadrado de θ, né? Aí novamente fica cosseno ao quadrado do θ mais seno ao quadrado de θ, que é 1. Então eu posso simplesmente trocar esses dois aqui por epsilon' ao quadrado. E aí, posso colocar epsilon ao quadrado mais epsilon' ao quadrado igual a mv gama ao quadrado menos 2 vezes epsilon' cosseno de θ. Ou mais, né? Desculpe. Jogar para lá, né? Vai ficar com sinal positivo. Então, epsilon ao quadrado mais epsilon' ao quadrado é mv gama ao quadrado mais 2 epsilon' cosseno θ. Agora a gente vai fazer o seguinte. Olhando a conservação da energia, que é esse cara aqui, né? A gente pode dar uma arrumada aqui e escrever epsilon menos epsilon' igual a m que multiplica gama menos 1. E aí a gente eleva ao quadrado. Então eu vou ter epsilon ao quadrado mais epsilon' ao quadrado menos 2 epsilon' igual a m ao quadrado gama menos 1 ao quadrado. Então, epsilon ao quadrado mais epsilon' ao quadrado vai ser igual a m ao quadrado gama menos 1 ao quadrado mais 2 epsilon' E agora a gente compara, né? Comparamos isso aqui com isso aqui. Então é o mesmo epsilon ao quadrado mais epsilon' ao quadrado que está aparecendo nessas duas equações. Então a gente pode agora fazer a igualdade, né? Esse cara aqui igual a esse cara aqui. Então, dois epsilon' vezes 1 menos cosseno de θ
estou jogando esse cara aqui para o primeiro membro, né? É igual a mv gama ao quadrado menos m ao quadrado gama menos 1 ao quadrado. Então vamos olhar aqui quem é esse cara, né? Isso aqui vai ser igual, posso colocar aqui o m ao quadrado em evidência. E aqui eu vou ter v gama ao quadrado menos gama menos 1 ao quadrado. Aí esse primeiro termo é v ao quadrado sobre 1 menos v ao quadrado. E aqui eu vou ter gama menos 1 ao quadrado, né? Então vai ficar gama ao quadrado mais 2 gama menos 1. Vou substituir aqui, né? Menos gama ao quadrado. Menos 1 sobre 1 menos v ao quadrado. Então eu posso botar 1 menos v ao quadrado aqui em evidência, vai ficar v ao quadrado menos 1. Juntando esses dois aqui, né? E aqui a gente vê que essa razão é menos 1. Então isso aqui vai ser igual a m ao quadrado, que multiplica duas vezes gama menos 1. Ou 2m ao quadrado gama menos 1. Mas aí a gente volta um pouco atrás, né, e lembra que epsilon menos epsilon' é m gama menos 1. Portanto, né, esse cara aqui vai ser 2m ao quadrado, ou melhor, 2m, né, que multiplica m gama menos 1, vai ser 2m epsilon menos epsilon'. E aí, voltando ao nosso ponto de partida aqui, né? Esse cara aqui vai ser igual a esse cara aqui. Então, o fator 2 a gente pode cancelar. E aí eu posso escrever epsilon menos epsilon' dividido por epsilon
vezes ε' é igual a 1 sobre m, que multiplica 1 menos cosseno de θ. E aí agora a gente pega o resultado lá da mecânica quântica, né? Trocando aqui o ε por h sobre lambda. E o ε' por h sobre lambda'. Embaixo temos h ao quadrado, lambda, lambda'. Bom, o h aqui corta com h ao quadrado, eu jogo h ao quadrado por outro lado. Então, eu vou ficar com h sobre m, 1 menos cosseno θ. Agora, no primeiro membro, né, vou ter 1 sobre lambda menos 1 sobre lambda', que é lambda, lambda' aqui no denominador. Aí uma parte aqui no numerador, que é lambda' menos lambda. Então, lambda, lambda' aqui cancela. E aí temos o resultado do espalhamento Compton, né? Lambda' menos lambda é igual a h sobre m, que multiplica 1 menos cosseno de θ. Aqui eu estou usando C igual a 1, né? Se eu for para o sistema internacional, a gente modifica aqui colocando o fator C aqui embaixo, né? H sobre mc tem dimensão de distância, um comprimento chamado comprimento de onda Compton. No caso, para o elétron, né? Então, lambda' menos lambda vai ser igual a lambda_c, que multiplica 1 menos cosseno θ. O valor aproximado desse lambda_c é de 2,43 picometros. Alguma pergunta?
É uma algebrazinha um pouco longa, né? Mas o resultado final não é tão terrível quanto poderia parecer. Vocês querem perguntar alguma coisa? Bom, então eu vou presumir que está tudo claro, né? A parte da dinâmica relativística propriamente nós terminamos, né? Agora o que eu vou querer ver com vocês é um pouco da aplicação da teoria da relatividade ao eletromagnetismo. A gente viu que a mecânica newtoniana muda um bocado, né? Mas o eletromagnetismo tem muita coisa nele já que a gente pode aproveitar sem problema, porque o eletromagnetismo ele é em si mesmo, né, relativístico. Ele já incorpora em si, as equações de Maxwell, né, já incorporam em si o princípio da relatividade. Então a gente vai ver, né, como é que vão ficar as componentes do campo elétrico e do campo magnético quando a gente muda de um referencial para outro. E para isso a gente precisa olhar aqui alguns conceitos ainda de mecânica, né? Eu vou comentar um pouquinho sobre a terceira lei de Newton no contexto da teoria da relatividade restrita e vou também encontrar como é que se transformam as componentes de uma força quando você passa de um referencial inercial para outro. Porque aí a gente vai aproveitar essa transformação das componentes da força para investigar como é que fica aí a força elétrica e a força magnética, né? E os campos elétrico e magnético produzidos por cargas em movimento, no contexto da teoria da relatividade restrita. Então, para isso, vocês também vão ter que recordar algumas coisas lá, acho que do eletromagnetismo, né? Não sei se vocês viram eletricidade e magnetismo 1 e eletricidade e magnetismo 2, né? Mas também não vai ser nada assim muito exagerado, muito profundo, né? Então eu vou colocar agora como é que fica a terceira lei de Newton, né? Na relatividade restrita. Então, só recordando aqui o enunciado da terceira lei, né? No caso de duas partículas, tenho uma interação envolvendo duas partículas A e B. A força que A exerce sobre B é igual em módulo e direção
a força que B exerce sobre A, mas com sentido oposto, né? É o princípio da ação e da reação. Então está aqui as duas partículas A e B no referencial S. Eu tenho a força FBA, que é a força que B exerce sobre A, e tenho a força FAB, que é a força que A exerce sobre B. Certo? Então FBA é igual a menos FAB. No contexto de forças de contato, né, a relatividade não vai criar nenhum problema, né, porque são forças atuando no mesmo ponto do espaço, né, apenas produzindo seus efeitos em corpos diferentes. Mas quando você tem forças à distância, como é o caso da força eletromagnética, né, aí é preciso ter cuidado com a formulação dessa terceira lei. Por quê? Porque quando você faz essa definição de FBA igual a menos FAB, você está supondo, né, que essas forças à distância estão atuando simultaneamente em A e B. E a relatividade modifica o conceito de simultaneidade. Então, o que é simultâneo para um referencial não vai ser simultâneo para outro referencial. Então, se essas partículas estão se movendo e estão em pontos diferentes do espaço, a terceira lei de Newton ela não vai conseguir ser aplicada a todos os referenciais, certo? Então, as forças FAB e FBA são medidas simultaneamente no referencial inercial S. Então, para uma força que atua à distância, a gente pode escrever aqui o seguinte: FAB é uma função das posições RA e RB, que dependem do tempo. E essa força ela vai atuar na posição RA, né? O FBA em S vai ser o negativo disso. E vai produzir efeito aqui em RB. Então, se a gente mudar de referencial, né, essa linha, que se move em relação a S, então as forças FAB em RA de T Opa, fiz uma confusãozinha aqui, né? O FAB está atuando em RB. E o FBA que atua em RA, né? Então, as forças FAB em RB e FBA em RA
elas não vão corresponder mais ao mesmo instante, mas haverá uma mudança nas coordenadas temporais de cada evento de interação. Então, se a gente pegar aqui as transformações de Lorentz, o tempo t', né, em A vai ser igual a gama t menos u xa de t T'B vai ser igual a gama t menos u xb de t. Então esses tempos vão ser diferentes. O TA' diferente de T'B, né? E, consequentemente, as forças vão ser diferentes. Então, aqui em S', né, eu não vou ter mais o comportamento previsto aí pela terceira lei de Newton, né? Então, quando o referencial muda para S', o que é simultâneo para S deixa de ser simultâneo para S'. Logo, a gente conclui que a terceira lei de Newton ela não pode ser obedecida em todos os referenciais inerciais quando as forças de interação atuam em posições distintas e variam no tempo, né? Então, a gente não tem mais a terceira lei de Newton vigorando, né, para todos os referenciais. A gente pode pensar também em termos da velocidade de propagação dessa interação, né? O Newton assumia que a força gravitacional se propagava a uma velocidade infinita. Então, assim que você tem, por exemplo, um movimento brusco, né, do Sol, se o Sol mudasse bruscamente de posição, de acordo com Newton, nós aqui na Terra sentiríamos imediatamente, né, essa mudança de posição. Mas de acordo com a relatividade, não. Se o Sol mudar de posição agora, bruscamente, só vamos perceber essa mudança 8 minutos depois, certo? Então, enquanto esses 8 minutos não passam, né, a gente não percebe essa mudança.
certo? O tempo necessário para que a informação da mudança chegue até aqui é uma espécie de delay, né, na terceira lei de Newton, certo? Então temos aí esses atrasos, né, por conta da velocidade finita com que todas as interações precisam se propagar. E o eletromagnetismo já faz isso naturalmente, né? As leis de Maxwell já mostram que as perturbações do campo eletromagnético se propagam à velocidade da luz e, portanto, as forças, né, quando ocorrem mudanças de configuração espacial nas cargas, também só vão ser percebidas essas variações depois que deu tempo, né, para a luz se propagar entre as cargas, né? Então, o eletromagnetismo automaticamente já incorpora esse efeito, certo? Mas a terceira lei de Newton, aqui no contexto da relatividade, ela deixa de ser válida, né, para todos os referenciais. Então, não é mais propriamente uma lei da física, né? Por outro lado, a conservação do momento sempre vai valer para todo mundo, né? Então, a gente pode tentar redefinir a terceira lei de Newton em termos de conservação do momento. E aí sim a coisa vai dar certo. Mas a forma original newtoniana, ela não funciona mais. Ok? Alguma pergunta? Então eu vou parar hoje por aqui, né? E na próxima aula vamos ver como é que a gente transforma as componentes de uma força quando a gente passa de um referencial para outro. Uma boa noite aí para vocês e até quarta-feira. Professor, Diga. a entrega da prova é via Classroom lá ou tem alguma necessidade de mandar para algum e-mail do senhor, alguma Não, coisa assim mande desse tipo? pelo Classroom, certo? É por lá, Tá por lá ok. mesmo, certo? Tá ok, professor. Obrigado. Boa noite. Ok, boa noite.